e informar que, a partir de agora, esse treinamento está sendo gravado, como de costume, para que possa ser disponibilizado depois nos grupos de WhatsApp, para que quem não assistiu possa assistir e quem já assistiu possa assistir quantas vezes quiser. Então, nós já vamos hoje já para a sexta aula de treinamento, já, né? Está faltando, depois da aula de hoje vai ficar faltando só duas. Então, já estamos na sexto dia de treinamento, sexta aula de treinamento, e o tema que nós vamos desenvolver hoje é o tema relativo à introdução ao departamento pessoal. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, introdução ao departamento pessoal. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver, né, na aula de introdução ao departamento pessoal, nós vamos estudar a base dessa matéria, né, que é a relação de emprego. Nós vamos ver o que é uma relação de emprego, como que ela foi formada, como que ela é formada. Nós vamos ver também os modelos de relação de emprego que houve ao longo da história. Nós vamos entender também por que a relação que existe entre empregado e empregador ela é conflituosa. Existem pelo menos dois principais motivos que fazem com que ela seja assim. Nós vamos também ver as características que fazem de alguém, de uma pessoa empregado, as características que fazem de uma pessoa empregador, e também nós vamos ver os riscos que existem nessa relação. Então é o que nós vamos abordar hoje nessa nossa aula de treinamento, ok? O tema é introdução ao departamento pessoal. Bem, vamos começar o meu compartilhamento. Introdução ao departamento pessoal é o que nós vamos abordar daqui para frente. Bem, o departamento pessoal ele se divide em algumas áreas, né? Admissão, compensação e desligamento. Mas a essência do departamento pessoal é que o departamento pessoal estuda aquilo que é chamado de relação de emprego. Relação de emprego é aquela onde de um lado tem o empregado e do outro lado tem o empregador. De um lado tem o empregado e do outro lado tem o empregador. Quem é empregado? Empregado é aquela pessoa que trabalha para o empregador. E quem é empregador? Empregador é aquele que paga pelo trabalho realizado pelo empregado. Então, essa relação que existe entre empregado e empregador, essa relação que existe entre empregado e empregador, ela é chamada de relação de emprego. Então, a relação que existe entre empregado e empregador, né? Empregado trabalhando para empregador e empregador pagando pelo trabalho realizado pelo empregado, essa relação é chamada de relação de emprego. Né? Alguns livros chamam isso de vínculo de emprego. Também é uma descrição correta. Posso chamar de vínculo de emprego ou simplesmente relação de emprego. Mas eu quero dizer para vocês que a base, o sustentáculo da existência do departamento pessoal é a relação que existe entre empregado e empregador. Para haver departamento pessoal, é necessário que haja a figura do empregado e que tenha a figura do empregador que estejam se relacionando. Como que empregado e empregador se relacionam? O empregado se relaciona com o empregador trabalhando para o empregador. E o empregador se relaciona com o empregado pagando pelo trabalho realizado. Só que essa relação que existe entre empregado e empregador não é uma relação pacífica. A relação que existe, o relacionamento que existe entre empregado e empregador não é pacífico. Pelo contrário, o relacionamento existente entre empregado e empregador é um relacionamento bélico, ele é conflituoso. Ele é cheio de conflitos. E existem dois principais motivos
que fazem com que explicam por que a relação de emprego, né, a relação que existe entre empregado e empregador, ela é uma relação conflituosa. Dois principais motivos explicam por que a relação que existe entre empregado e empregador é uma relação conflituosa. E é justamente esses motivos que nós vamos abordar agora. São dois principais motivos que fazem com que a relação entre empregado e empregador seja uma relação conflituosa. Bem, quais são esses motivos? O primeiro motivo está na história do trabalho. É impossível nós analisarmos a história da humanidade sem falar sobre o trabalho. E o trabalho é parte importante do ser humano, né? Dificilmente alguém consegue passar pela sua vida afastado do trabalho. O trabalho faz parte da vida. E se faz parte da vida, faz parte também da história da humanidade. Muito bem. E o trabalho, por fazer parte da história da humanidade, ele houve três momentos importantes na história do trabalho, que originou três tipos de relação de trabalho. Foi na Grécia Antiga, antes da Grécia Antiga e culminou na Grécia Antiga, né, durante o feudalismo e pós-revolução industrial. Então, essas foram as três datas marcantes para o trabalho, né? Tudo aquilo que aconteceu até a Grécia Antiga, um modelo de trabalho. Surgiu um novo modelo de trabalho durante o feudalismo e um terceiro modelo de trabalho na Revolução Industrial, né? Pós-Revolução Industrial. Bem, o primeiro modelo de trabalho ele aconteceu nas nações que precederam a Grécia Antiga e culminou, né, teve seu ápice na própria Grécia Antiga, onde existia o trabalho. Só que o trabalho era realizado pelos escravos. Então, na Grécia Antiga e nas nações que dominaram o mundo antes da Grécia Antiga, o trabalho, principalmente o trabalho físico, o trabalho braçal, era realizado por escravos. Então, quando uma nação queria realizar um empreendimento, quando uma nação queria realizar uma obra e ela precisava de trabalhadores para essa obra, ela ia à guerra, conquistar outras nações para escravizar a sua população, para que estes se tornassem escravos dela e daí pudessem realizar, né, o trabalho, a obra que ela queria. Então, o que se tem, né, nesse primeiro modelo de trabalho é uma relação de escravidão. Então, é um modelo de trabalho baseado na relação de escravidão, onde de um lado nós temos o escravo e o amo. Não tem empregado e empregador, né? Você tem o trabalho, mas de um lado se tem o escravo e do lado se tem o amo. Que direitos sobre o trabalho o escravo tinha? Nenhum direito sobre o trabalho. Né? Muitas culturas, o escravo sequer tinha direito sobre sua própria vida, que dirá direito sobre o seu trabalho. Então, é um modelo de trabalho baseado numa relação de escravidão, onde de um lado tem o amo e do outro lado tem o escravo. Este escravo era quem trabalhava e este escravo não tinha nenhum direito sobre o seu trabalho. E por conta da sua condição de escravo e por conta de não ter nenhum direito sobre o seu trabalho, existiam rebeliões, existiam revoltas, né? Pessoas fugiam. Em resumo, o escravo não tinha prazer nem satisfação, tampouco gostava de trabalhar, porque o trabalho era um símbolo, era uma marca de que ele era escravo. Até porque o único modelo de trabalho que existia até então era um modelo de trabalho baseado na relação de escravidão. Durante muitos anos foi esse modelo de trabalho que prevaleceu na história da humanidade, né? Teve seu ápice na Grécia Antiga, mas as nações que precederam a Grécia como potências mundiais também utilizavam esse mesmo modelo de trabalho baseado na relação de escravidão. Durante muito tempo ele perdurou até chegar o feudalismo, né? Que teve seu ponto alto aí durante o Império Romano. Então, durante o feudalismo, durante o sistema feudal, foi desenvolvido um novo modelo de trabalho que, durante um tempo,
conviveu com o modelo de trabalho anterior, que é o modelo de trabalho baseado na relação de servidão. Então, durante o feudalismo, existia, então, os chamados senhores feudais, né? Proprietários de grandes latifúndios de terra, e eles confiavam parte desses latifúndios, né? Parte desses pedaços de terra, aos seus servos, que tinham por objetivo, né, cultivar a terra. Estamos falando aí de uma sociedade 100% agrícola. Né? O trabalho era um trabalho braçal e era um trabalho agrícola, né, de cultivo da terra. Então, o servo ele cultivava a terra, parte daquilo que ele cultivava ele dava à igreja em forma de donativo, parte daquilo que ele cultivava dava à coroa como forma de pagamento de impostos, grande parte daquilo que ele cultivava ele dava ao senhor feudal em troca de proteção, e o que sobrava, se sobrasse, ficava para ele servo. Então, nós estamos falando de um trabalho, um modelo de trabalho, o segundo modelo de trabalho da história, baseado numa relação de servidão, onde de um lado tinha o senhor feudal e do outro lado tinha o servo. O que diferenciava o servo do escravo? Apenas uma coisa, né? O servo era uma pessoa livre, o escravo não era uma pessoa livre. Mas eles tinham uma coisa em comum. Da mesma forma que o escravo não tinha direito sobre o trabalho, o servo também não tinha direito sobre o seu trabalho. Se o senhor feudal quisesse mandar o servo embora e botar uma outra pessoa no lugar, ele poderia fazer isso sem pagar absolutamente nada. Inclusive, o servo ser substituído por uma outra pessoa era, inclusive, motivo de desonra para eles. Né? Alguns até se matavam em razão disso, porque se consideravam ser indignos ou desonrados se isso acontecesse. Então, nós estamos falando de um modelo de trabalho baseado numa relação de servidão. Durante mais de 600 anos da história da humanidade, foi esse o modelo de trabalho que prevaleceu. Ele sucedeu o modelo de trabalho baseado numa relação de escravidão, né? E esse foi sucedido pelo modelo de trabalho baseado na relação de servidão, que foi durante todo o sistema feudal, enquanto o Roma, né, como império mundial, dominou o mundo. Né? Esse modelo de trabalho ele prevaleceu até a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, houve o surgimento das fábricas, das indústrias e das máquinas. E com a Revolução Industrial, houve uma nova figura, um novo ator no universo do trabalho, né? Que foi a figura, né, do operário. Quem era considerado operário? Operário eram todas aquelas pessoas que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, operando as máquinas. Eram então chamadas de operários. E pós-revolução industrial, né, com o surgimento de grandes máquinas, de grandes indústrias, né, grandes fábricas, foi necessário muita gente para operar essas máquinas. Inclusive tem um filme de Carlitos, né, Chaplin, que faz uma crítica à Revolução Industrial. Depois, quem quiser assistir, não dá para eu passar aqui porque é muito grande e o YouTube depois não iria me permitir publicar isso lá. Mas eu vou sugerir para vocês, quem tiver curiosidade de ver, o filme chama-se Tempos Modernos, né? De cara, é bem conhecido esse filme, né? Filme mudo, mas que fala aí sobre os problemas e conflitos que passaram a existir entre os donos das fábricas e os operários pós-revolução industrial. É uma crítica à própria revolução industrial e a tentativa de transformar o homem numa máquina. É interessante, quem não assistiu, eu recomendo para poder assistir, que explica um pouquinho como é que surgiu essa figura de operário pós-revolução industrial. E quando surgiram, né, essas fábricas, essas indústrias, a humanidade ela passou pela grande movimentação, grande deslocamento de pessoas, né? A grande migração de pessoas, que as pessoas deixaram de morar no interior, né? Deixaram de morar no campo e passaram a migrar, passaram a morar próximo aos arredores das fábricas e das indústrias, numa região que no futuro passou a ser chamado de cidades e centros comerciais.
Então, foi a primeira migração. As pessoas passaram, então, a morar próximo das fábricas porque passaram a morar próximo do lugar onde trabalhavam, o que é muito normal, né? A pessoa vai... Até hoje é assim, né? Ou a gente vai morar próximo de onde trabalha, ou a pessoa vai trabalhar no lugar próximo onde mora. Mas o local onde você mora e o local onde você trabalha, eles precisam ser próximos por uma questão de deslocamento. Então, até hoje, as pessoas se preocupam com isso. Então, as pessoas começaram a mudar para morar aos arredores das fábricas, próximo de onde trabalhavam. Só que, nesse primeiro momento, os operários trabalhavam sem nenhuma regra nesse trabalho. Então, trabalhavam jornadas de trabalho 12, 13, 14, 15, 16 horas ou mais, trabalhavam todos os dias da semana, não existia diferença entre o trabalho do homem, da mulher e do menor, né? Esse trabalho, longa jornada de trabalho, não tinha hora extra, não tinha folga, não tinha absolutamente nada. E essas jornadas exaustivas de trabalho ocasionaram, né, um problema grande na sociedade. Então, houve um problema social muito grande, que foi o desfazimento das famílias, né? As famílias começaram a se dissolver, se desfazer. Até porque, né, se o homem, a mulher e o menor, todos eles estão trabalhando de segunda a segunda, 14, 15, 16 horas por dia ou mais, os membros da família não se viam mais. Então, a família começou a se dissolver. Preocupados com esse problema social, e era um problema social, porque a sociedade ela é composta de famílias, se não houver famílias, não há sociedade. Então, preocupados com esse impacto social que estava gerando essas longas e exaustivas jornadas de trabalho, os operários começaram a se reunir, inicialmente de forma clandestina, em sótãos e porões da cidade, para que pudessem se organizar para pleitear, junto aos donos das fábricas, junto aos donos das indústrias, melhores condições de trabalho. Desse modo, nasce aquilo que nós conhecemos hoje como direito dos trabalhadores. Nasceu a partir dessa negociação que existia entre empregado e empregador, né, entre operários e os donos das fábricas, em que esses operários utilizavam a paralisação e a greve, não o piquete, né, mas a paralisação e a greve como instrumento de negociação. Nasce, então, aquilo que nós conhecemos como direito do trabalhador, né, direito do trabalho, e surge aí um novo modelo de trabalho, que é um modelo de trabalho baseado na relação de emprego, onde de um lado tem o empregador e do outro lado tem o empregado. O empregado, diferente do servo e diferente do escravo, ele passa a ter direitos sobre o trabalho. Ele passou a ter direitos sobre o trabalho. Que direitos? Né? Ao longo do tempo foram conquistados vários, mas direitos como salário mínimo, hora extra, jornada de trabalho, hora extra, férias, 13º, intervalo para refeição e descanso, descanso semanal remunerado, enfim, vários foram os direitos sobre o trabalho que foram conquistados gradativamente, mas que teve o início pós-revolução industrial, com essa negociação entre os operários e os donos das fábricas, que originou uma relação de emprego, onde passou a ter empregado e passou a ter um empregador, e o empregado com direitos sobre o trabalho. É o único ramo do direito que nasce de baixo para cima, da classe dominada para a classe dominante. Por esse contexto histórico que eu estou apresentando para vocês, esse contexto histórico, é um dos motivos que faz com que a relação de emprego ainda seja uma relação conflituosa, porque a relação de emprego ela ainda tem resíduos dos modelos anteriores, até porque, se comparado com as outras, ela é bem nova, né? Tem pouco mais de 200 anos, se tiver isso tudo, tem pouco mais de 200 anos esse modelo de emprego atual, esse modelo de trabalho atual. Os modelos anteriores duraram muito mais tempo, né? E por essa razão, né, que pelos resíduos dos modelos anteriores, é que a relação de emprego hoje ainda ela é considerada ainda uma relação conflituosa, que por isso que existe, é um dos motivos que explica por que existe conflito entre empregado e empregador. O segundo motivo que faz com que explique, né, o conflito que existe entre empregado e empregador está no desconhecimento da lei, coloquei aqui embaixo,
um desconhecimento da lei por parte de empregado e por parte de empregador. A lei é muito importante porque é a lei que vai definir o limite do nosso comportamento. O que nós podemos fazer? O nosso comportamento é limitado pelo quê? Bem, o limite do nosso comportamento está na lei. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei permite e nós podemos fazer tudo aquilo que ela não proíbe. A grande questão é que tanto empregado como empregador desconhecem aquilo que a lei permite e aquilo que ela proíbe. E a falta de conhecimento sobre a lei faz com que haja conflitos entre empregados e empregador. Um dos conflitos comuns que existem entre empregado e empregador ocorrem quando o empregado ele é dispensado. Então, um dos problemas que existe, um dos conflitos que é gerado entre empregado e empregador acontecem quando o empregado ele é dispensado. A falta de conhecimento daquilo que a lei determina como direitos e deveres dos empregados e dos empregadores explica muito por que a relação de emprego ela é conflituosa. Eu vou passar um vídeo para vocês que mostra o prejuízo que alguns empregados estão sofrendo simplesmente porque eles não conhecem os seus direitos. Olha só. Observe. Você vai ver agora, funcionários demitidos denunciam que estão sendo vítimas de fraude nas empresas onde trabalhavam. Como a reforma trabalhista deixou de exigir que as rescisões sejam feitas nos sindicatos, os trabalhadores foram obrigados a assinar toda a documentação nas próprias empresas. A promessa era de que o dinheiro da demissão ia ser depositado em poucos dias. Mas sabe o que caiu na conta desses funcionários? Nada, né? Só cai conta, na verdade. Fábio Barreto. Enganada, humilhada. Foram 9 anos e 4 meses trabalhando numa empresa de serviços gerais. Nilza foi vítima de um golpe ao assinar sem saber a rescisão contratual. O dinheiro, cerca de R$5 mil, nunca foi pago. Fui obrigada a assinar. Eu disse assim para ela, eu queria fazer a minha rescisão no sindicato. Ela disse assim, não existe mais sindicato para vocês, acabou. Nilza foi vítima de uma brecha na reforma trabalhista, que está permitindo com que empresas apliquem golpes em funcionários, agindo de má fé, fazendo com que as pessoas assinem a rescisão de contrato sem receber a verba rescisória. Isso acontece porque a nova lei não exige mais que as rescisões de contrato sejam homologadas no sindicato da categoria, que orientava e fiscalizava o processo de demissão. É aí que vem o golpe. O funcionário, geralmente alguém de pouca instrução, é dispensado e em seguida chamado para assinar a rescisão de contrato, sob a justificativa de que é preciso assiná-la para conseguir sacar o FGTS. A empresa afirma que a verba rescisória cairá na conta nos próximos dias. O depósito não acontece. E quando o ex-empregado entra com um processo na Justiça do Trabalho, a empresa mostra a rescisão assinada e afirma que as verbas rescisórias foram pagas em dinheiro. De acordo com o advogado trabalhista Sérgio Batalha, que está atendendo inúmeros casos iguais em seu escritório, o termo de rescisão, juridicamente, equivale a um recibo. Por isso, o empregado não pode jamais assiná-lo antes de receber a verba discriminada no documento. Se ele assina sem o pagamento, ele está dando quitação daquele valor, né, o que pode ser alegado em juízo para não pagar, quando ele for reclamar as verbas rescisórias. A justificativa das empresas de que só é possível sacar o FGTS e o seguro-desemprego após assinar a rescisão também não é verdadeira. O FGTS
pode ser sacado normalmente, mesmo sem o recebimento das verbas rescisórias, bastando que seja escrito no próprio termo rescisório. Parece uma forma de estelionato, né? Onde você está, na verdade, enganando o trabalhador, se aproveitando de que ele não está assistido no momento da rescisão, para induzi-lo, né, a assinar esse termo de rescisão. O advogado entrou com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho devido ao grande número de casos que estão aparecendo. Claudinei não sabe ler. Trabalhou 5 anos numa empresa de limpeza e assinou sem saber e não recebeu a rescisão. Deu uma pena, não. Tava 5 anos jogado fora. Eu ralei pra caramba, nunca voltei, trabalhava pra caramba, doente. Entendeu? Como o golpe está se tornando comum e também há casos como nós vamos fazer, inclusive prova testemunhal de que esse procedimento está sendo feito coletivamente, e os juízes, de fato, como não é o primeiro caso, como não é um caso isolado, eles podem sim reconhecer essa fraude e determinar o pagamento das verbas ao trabalhador. Então, pessoal, esse vídeo que eu passei para vocês agora é só para ilustrar o fato de que quando se não tem conhecimento inerente de seus direitos, isso pode causar, pode gerar a vocês e a todos nós um grande prejuízo. Nós vimos aí, né? Isso foi na cidade de São Paulo, foi no estado de São Paulo, mas acontece isso no Brasil inteiro, né? Centenas de pessoas são prejudicadas simplesmente porque desconhecem quais são os seus direitos como empregado e, em muitos dos casos, como empregador também. Preocupados com isso, né, todos aqueles que participam do treinamento, é estendido a vocês uma espécie de consultoria jurídica na área trabalhista. Tanto o curso quanto eu oferecemos isso, porque além de professor, eu sou advogado e eu sou advogado especializado na área trabalhista. Então, todos os meus alunos, eu ofereço para eles, né, de forma gratuita, simplesmente por serem meus alunos, uma consultoria na parte jurídica para vocês e para seus familiares. Então, se daqui para frente vocês e seus familiares tiverem alguma dúvida na área trabalhista, na área jurídica, e não tiverem a quem perguntar, todo mundo aqui tem meu WhatsApp, né? Nós pertencemos aqui a diversos grupos do WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, que eu até o final do dia respondo a todo mundo. Porque eu entendo que a única maneira que o empregado tem para se defender de eventuais prejuízos que possa sofrer é através de conhecimento. Se você tiver conhecimento, você se protege. Se você não conhecer aquilo que a lei diz, você, infelizmente, está sujeito a desmandos, né, e prejuízo de caráter financeiro. Né? Vocês puderam observar aí nesses depoimentos no vídeo, que foi uma reportagem que o SBT fez, vocês puderam ver a quantidade de pessoas que tiveram prejuízos em razão da falta de conhecimento que elas tiveram. Para se prevenir disso, somente através de conhecimento, e é estendido, então, a todos os meus alunos, né, esse tipo de assessoria, se necessário for. Bem, nós vamos agora verificar quais são as características que fazem de alguém empregado e quais são as características que fazem de alguém empregador, né? Para que você, então, possa memorizar com facilidade, você vai lembrar da palavra shop, que você pode ler aí de cima para baixo. Shop. Shop é uma sigla que nos ajuda a entender quais são as características que fazem de alguém empregado e quais são as características que fazem de alguém empregador, que são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, a primeira característica é subordinação. Subordinação indica que o empregado ele está subordinado ao empregador no sentido de que receberá ordens e terá que cumprir as ordens que recebeu. Isso, então, é chamado de subordinação. Subordinação significa que o empregado receberá ordens e terá que cumprir as ordens que recebeu. A outra H é de habitualidade. Habitualidade está se referindo aí aos dias na semana que uma pessoa precisa trabalhar para que ela seja considerada empregada. E aí é uma informação que surpreende a muita gente, né? A lei determina que basta que a pessoa trabalhe uma vez na semana para que ela seja considerada empregada. Então, se a pessoa trabalhar uma vez na semana,
se for sempre no mesmo dia, no mesmo horário, se for habitual, ela já é considerada empregada. Basta que a pessoa trabalhe uma vez por semana. Ela já é considerada empregada. A exceção é apenas em relação às pessoas que trabalham como empregadas domésticas. A empregada doméstica ou empregado doméstico, para que possa ser considerado empregado, ele precisa trabalhar 3 vezes na semana. Então, essa é exceção à regra. A regra é, basta que trabalhe uma vez na semana. Todos os outros empregados, basta que trabalhe uma vez na semana. O empregado doméstico tem que trabalhar, no mínimo, 3 vezes na semana. Foi uma forma que a lei ela estipulou para diferenciar, né, o empregado doméstico da diarista. Então, a diarista pode trabalhar até 2 vezes na semana. Mas o empregado, para ser considerado empregado, precisa trabalhar, no mínimo, 3 vezes na semana. Empregado doméstico, ok? Os demais, basta que trabalhe uma vez na semana. A terceira característica chama-se onerosidade. Onerosidade é a qualidade de ser oneroso. Onerosidade envolve pagamento. Então, se a pessoa trabalha e recebe pelo seu trabalho um dinheiro, significa que o trabalho é oneroso. Todo empregado, o trabalho é oneroso. Ele recebe um pagamento por isso, chamado de salário, né? Salário é o pagamento que o empregado recebe em razão do trabalho realizado. A quarta característica é a pessoalidade. Pessoalidade é a qualidade de ser pessoal. A pessoalidade indica que somente a pessoa que foi contratada, apenas ela é quem pode trabalhar. A pessoa não pode se autossubstituir, ela não pode deixar de ir para o trabalho e mandar uma outra pessoa trabalhar no lugar dela. Isso não é possível, porque uma característica que marca o empregado é a pessoalidade. Pessoalidade é a qualidade de ser pessoal. Apenas a pessoa que foi contratada, somente ela é quem pode trabalhar. E a última característica que faz de alguém empregado é a pessoa física. Para ser empregado, somente pessoa física. Pessoa física é o mesmo que pessoas naturais. São vocês e eu. Empregador, pessoa jurídica, jamais pode ser empregado. Pode ser empregador, mas empregado não. Empregado somente é possível se for pessoa física. Apenas pessoa física pode figurar como empregado. Então, as 5 características que fazem de alguém empregado: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Essas, então, são as 5 características que faz de alguém empregado. Vejamos agora quais são as características que fazem de alguém empregador. Já vimos as 5 características que fazem de alguém empregado, agora vamos ver 3 características que fazem de alguém empregador. Primeiro, característica é que empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Como exemplo de pessoa jurídica, podemos citar aqui as empresas. Então, as empresas são exemplos de pessoas jurídicas. E as empresas, como exemplo de pessoas jurídicas, podem ser empregador. Mas não apenas as empresas podem ser empregadores. Também pode haver empregador pessoa física. É o caso do empregador doméstico. Então, a pessoa ela não vai abrir uma empresa na casa dela para contratar um empregado doméstico. Ela contrata um empregado doméstico na qualidade de pessoa física. Então, a pessoa física contratando uma outra pessoa física. Uma pessoa física contratando, figurando como empregador, e uma pessoa física sendo contratada, figurando como empregado. Então, diferente do empregado, que só pode ser pessoa física, empregador pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Segunda característica chama-se alteridade. Alteridade significa que o empregador assume o risco. Assume o risco de quê? Risco da atividade econômica. Agora, que riscos essa atividade econômica pode ter? Alguns riscos. Por exemplo, essa atividade econômica ela pode dar certo ou pode dar errado. Pode gerar lucro ou pode gerar prejuízo. O fato de uma empresa gerar prejuízo não significa que o empregador deixe de ter deveres sobre o empregado. Por exemplo, o empregador não pode jamais falar para o empregado assim, esse mês eu não vou te pagar salário porque a gente teve prejuízo. Não importa, né? O prejuízo pertence ao empregador, porque o prejuízo faz parte do risco do negócio. Então, cabe ao empregador assumir esse risco.
Então, havendo risco do negócio, risco de gerar prejuízo, e inclusive esse prejuízo, né, quanto mais pode gerar, inclusive, o fechamento e a falência da empresa, ainda que a empresa venha a fechar, ainda que a empresa venha a falir. Isso não significa que os empregados perderam seus direitos, até porque o risco do negócio pertence ao empregador e não ao empregado. Então, o primeiro risco que o empregador assume é o risco de falência, é o risco de prejuízo que uma empresa possui. Outro risco que pertence ao empregador, não ao empregado, é o risco em razão da violência, risco em razão do furto, do roubo. Então, se a empresa vier a sofrer algum tipo de roubo, imagine um caixa de supermercado, por exemplo, né? Então, entra vários assaltantes no supermercado e roubam o dinheiro que está no caixa do supermercado. O risco de ser assaltado pertence ao empregador e não pertence ao empregado. Então, se o caixa de supermercado, que obedece às regras da empresa, tem o dinheiro do seu caixa roubado por um assalto, por exemplo, né, o caixa do mercado não tem o dever de pagar esse dinheiro, não. Porque o risco pertence ao empregador. Então, o empregador que coloque segurança, né, que bote câmera de vigilância, né, que utilize uma forma de recebimento que cause menos risco, né, que abra o lugar no lugar mais seguro e que abra o estabelecimento no lugar mais seguro. Mas se houver roubo no caixa, o caixa do supermercado ou qualquer outro caixa não tem o dever de pagar, porque o risco pertence ao empregador, inclusive risco em razão de roubo por causa da violência, né? Então, o risco do negócio pertence ao empregador. O empregado só vai ter a obrigação de pagar se ele, empregado, participou do roubo. Aí, inclusive, ele está, né, envolvido em prática de crime também. Agora, se ele não se envolveu em nenhuma prática de crime, se ele não roubou nada, nem participou do roubo, ele não tem o dever de pagar nada. Ok? Então, risco do negócio, risco em razão da falência, risco em razão do prejuízo ou risco em razão do roubo, pertence ao empregador e não ao empregado. O risco do negócio pertence ao empregador, daí a expressão alteridade, né? Alteridade é a característica do empregador pelo fato dele assumir o risco. Ok? Seguindo, a terceira e última característica que faz de alguém empregador, né, é que o empregador possui 3 poderes, que é o poder diretivo, poder disciplinar e poder de fiscalização. Então, o empregador possui esses 3 poderes, diretivo, disciplinar e de fiscalização. O poder diretivo é o poder de dirigir a atividade econômica. E dirigir a atividade econômica é dizer o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, que horas vai fazer, como vai fazer, dizer como as coisas devem acontecer. Se o risco da atividade é dele, né, se ele assume o risco, então cabe ao empregador dizer como as coisas têm que acontecer. Por exemplo, o empregador pode dizer para o caixa do supermercado o seguinte: a cada R$500 que tiver no seu caixa, você tem que fazer um repasse, tem que fazer a sangria para o copo. Se você não fizer, você assume o risco. Aí beleza. Então, o caixa do mercado sabe, toda vez que tiver R$500 aqui, eu tenho que colocar no cofre. Tem R$500 aqui, eu tenho que colocar no cofre. Porque se tiver um assalto e eu não colocar no cofre, quem paga sou eu. Então, aí sim pode acontecer. Aí sim isso pode acontecer. Mas o empregador, ele definiu as regras do jogo, né, que não contrariam a lei, evidentemente. Se o empregado não respeitar, aí é que ele vai ter algum tipo de prejuízo de caráter financeiro. Ok? Então, esse é só um exemplo que eu citei, mas tem outros exemplos, né? O empregador, ele tem o poder diretivo, ou seja, ele tem o poder de dirigir a atividade econômica. Dirigir a atividade econômica, por exemplo, é dizer como as coisas devem acontecer. Quem vai fazer, como vai trabalhar, que hora vai trabalhar, o método que vai ser utilizado. Em suma, o que, como, por que, onde e quando. Isso quem define é o empregador. Isso é um exercício do poder disciplinar, melhor, poder diretivo que o empregador possui. O segundo poder que o empregador possui é chamado de poder disciplinar. Significa que o empregador pode disciplinar os seus empregados, é chamado poder disciplinar.
o empregador pode disciplinar os seus empregados. Mas essa disciplina somente é permitida se for uma disciplina administrativa. Não pode ser disciplina física, tampouco disciplina moral. O empregador não pode bater no empregado. Não, essa é disciplina física, violência. Não. A disciplina que a lei permite é disciplina administrativa, não disciplina física, tampouco disciplina moral. Por exemplo, o empregador não pode xingar o empregado, seu burro, animal, quadrúpede, não faz nada certo. Não pode fazer isso, seria uma espécie de disciplina moral, e isso também não é permitido. A disciplina é apenas uma disciplina administrativa. Agora, o que é disciplina administrativa? A disciplina administrativa ela é resumida por 3 atos que o empregador pode fazer caso o empregado descumpra alguma regra da empresa. 3 atos. Primeiro, o empregador pode advertir o empregado, sendo uma advertência verbal ou por escrito. Então, a primeira medida disciplinar que o empregador pode utilizar é a advertência, que pode ser verbal ou advertência por escrito, mas é a primeira medida disciplinar que o empregador pode utilizar. Segunda medida disciplinar é a suspensão não remunerada de dias trabalhados. Sendo reincidente, o empregado ele poderá ser suspenso de 1 a 10 dias do seu trabalho por cada ato irregular que ele teve, em razão de ter descumprido alguma norma da empresa ou descumprido algum aspecto legal. Então, a segunda medida disciplinar que o empregador pode valer-se é a suspensão de 1 a 10 dias de trabalho. E a terceira medida disciplinar, essa sendo a mais gravosa para o empregado, é a dispensa por justa causa. Então, a terceira medida disciplinar que o empregador pode utilizar é a dispensa por justa causa. Essa é a mais gravosa e só pode ser utilizada se aquilo que o empregado fez for tão grave que justifique a dispensa por justa causa. Então, essas são as 3 medidas disciplinares que o empregador pode utilizar, que é advertência verbal por escrito, suspensão e dispensa por justa causa, sendo essa a forma mais grave, mais gravosa da medida disciplinar aplicada pelo empregador diante do empregado. E o terceiro poder que o empregador possui é o poder de fiscalização. O empregador pode fiscalizar o trabalho desenvolvido pelos empregados. Agora, o poder de fiscalização não é absoluto. O poder de fiscalização possui um limite. Qual é o limite do poder de fiscalização? O limite está na privacidade, na individualidade e na privacidade do empregado. Então, pode fiscalizar? Pode, mas não pode ultrapassar o limite da privacidade, da individualidade do empregado. Por exemplo, uma empresa pode fiscalizar o trabalho realizado pelos empregados através de circuito interno de TV, através do uso de câmeras de vigilância? Sim, pode utilizar câmera de vigilância para poder fiscalizar, sem nenhum problema. Agora, não pode colocar essas câmeras de vigilância dentro do banheiro ou dentro do vestiário, porque aí vai ultrapassar o limite da privacidade e da intimidade do empregado. Pode fiscalizar? Pode. Pode fiscalizar com câmera de vigilância? Pode também, mas não pode ultrapassar o limite da privacidade e da intimidade do empregado, colocando câmeras de vigilância dentro do banheiro ou dentro do vestiário. Outro exemplo, o empregador pode fiscalizar o computador e o e-mail que o empregado usa na empresa? Pode fiscalizar o computador e o e-mail que o empregado usa na empresa? Resposta: sim e não. Quando é que pode fiscalizar? Se o e-mail e o computador pertencer à empresa, pode fiscalizar, não só pode, mas deve fiscalizar a hora que quiser. Então, pode fiscalizar o computador e o e-mail se o computador e o e-mail pertencer à empresa. Aí pode fiscalizar a hora que quiser.
Quando é que não pode fiscalizar? Se o e-mail ou se o computador pertencia ao empregado. Aí não pode fiscalizar, porque estaria ultrapassando ao limite da intimidade e da privacidade do empregado. Outra questão que causa mas muito problema é em relação à revista. O empregador pode fiscalizar o empregado através de revistar o empregado? Será que pode revistar? Não pode revistar? Para eu poder abordar esse tema, eu preciso inicialmente explicar para vocês que existem 3 tipos de revista. Existe revista pessoal em bolsa e mochila. Existe revista pessoal corporal, é aquela que toca na pessoa. E existe revista íntima, que verifica as partes íntimas do corpo. São esses 3 tipos de revista que a doutrina explica e que a lei assim entende a sua existência. Revista pessoal em bolsa ou mochila, revista pessoal com toque pessoal, né? E revista íntima. Esses, então, são os 3 tipos de revista que existem. Dessas 3, o empregador pode fazer apenas uma, que é a revista pessoal em bolsa e mochila. Então, o empregador pode fazer uma revista pessoal em bolsa ou mochila, desde que não haja contato físico e que essa revista não seja pública. Então, pode fazer revista em bolsa ou mochila? Pode, desde que essa revista não seja pública e desde que não haja contato físico. Então, uma pessoa que trabalha no supermercado, ela saindo do supermercado, ela pode ter sua bolsa ou mochila revistada? Pode, desde que não haja contato físico e desde que não seja uma revista pública. Assim, o segundo tipo de revista, que é a revista pessoal, aquela que tem contato físico. Essa, o empregador não pode fazer. Então, se o empregador acha que algum empregado de sua empresa furtou alguma coisa, ele tem que chamar a polícia e a polícia pode fazer revista com contato físico. A revista pessoal com contato físico, somente a polícia pode fazer. O empregador não pode. Mesmo que o segurança da empresa seja um policial de folga, ainda assim ele não pode fazer a revista pessoal com contato físico. E naquele momento ele está trabalhando como segurança e não como policial, né? Não está tendo ali, não tem ali as prerrogativas de que a polícia tem. Então, se o empregador acha, né, ele tem a certeza, por exemplo, que determinado empregado roubou alguma coisa, ele só pode fazer revista pessoal em bolsa ou mochila. Revista pessoal que tenha contato físico, o empregador não pode fazer. Então, ele pode chamar a polícia, e a polícia, sim, pode fazer a revista com contato físico. Agora, revista íntima, nem a polícia pode fazer e nem o empregador pode fazer. Revista íntima, onde se verifica os orifícios do corpo, essa revista íntima apenas é admitida quando a pessoa procura acessar, entrar no presídio, né? Então, a pessoa que entra no presídio, ela é submetida a uma revista íntima. Aí sim, né? Somente nessa circunstância é que a pessoa ela é submetida a uma revista íntima. Mas aí tem algumas questões, né? Por exemplo, imagine então uma empresa, né, uma relojoaria, né, uma joalheria que tem produtos muito caros e pequenos, né, que podem facilmente ser escondidos no corpo. Você pode engolir ou pode esconder facilmente nos orifícios do corpo. Se a revista íntima não é permitida, o que pode substituir ela? Que é muito comum hoje é a utilização de detector de metais. Se alguém aqui já fez prova no Enem, por exemplo, você pode observar quando você sai da sala onde é feita a prova para ir no banheiro e quando você volta, você é submetido a um detector de metais. Então, o detector de metais, ele é hoje utilizado para substituir a revista íntima. A revista íntima não é possível, né? Só é permitido a revista íntima àqueles que querem entrar no presídio para visitar algum familiar. Então, aquele que quer entrar no presídio, ele é submetido à revista íntima. Mas uma empresa não é um presídio, então o empregador não pode utilizar revista íntima, mas ele pode utilizar de detector de metais. Pode ser aquele manual, né, que é o mais comum, ou aquele em forma de portal, muito comum em aeroporto e fórum, né? Então, detector de metais, né, raio-x, isso pode ser utilizado, né? Isso não vai ferir nem a intimidade
e nem a privacidade do empregado. Ok, pessoal? Então, essas são as características que fazem de alguém empregador, né? Só para nós lembrarmos aqui, são 3 as características, que são o empregador pode ser pessoa física ou jurídica, ele possui a característica de autoridade, que é o fato de ele assumir o risco, e ele possui 3 poderes: poder diretivo, poder disciplinar e poder de fiscalização. Essas, então, são as 3 características que fazem de alguém empregado, e as 5 características que fazem alguém, essas 3 fazem empregador, e as 5 características que fazem alguém empregado é subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Espero que todos vocês tenham compreendido e gostado da aula. Quero dizer que agora eu estou finalizando